Leitura da OJSDI 2. Viola o artigo 162 da CLT, 192 da CLT, decisão que acolhe pedido de insalubridade com base na remuneração do empregado. Procede por ofensa à Constituição o pedido de rescisão de julgado que acolheu o adicional de caráter pessoal em favor de empregado do Banco do Brasil. Não se acolhe pedido de rescisão de julgado que deferiu o empregado do Banco do Brasil horas extras após a sexta, não obstante o pagamento dos adicionais, quando a decisão rescisnenda for anterior à orientação jurisprudencial. Rescinde-se o julgado que nega estabilidade ao membro suplente de CIPA, representante de empregado por ofensa da DCT, ainda que se cuide de decisão anterior à súmula 339. A lei que criou o Tribunal Regional do Trabalho, 17ª Região, não fixou sua competência para apreciar as ações rescisórias de decisões oriundas da primeira turma, o que decorreu do artigo 678. Não se rescinde julgado que acolheu pedido de complementação de aposentadoria integral em favor de empregado da Banespa, antes da súmula 313, em virtude de notória controvérsia jurisprudencial então reinante. Não se rescinde julgado que reconheceu garantia de empregado com base no aviso da Conab, antes da súmula 335, 355, em virtude de notória controvérsia jurisprudencial então reinante. Somente por ofensa ao artigo 37 da Constituição procede o pedido de rescisão de julgado para considerar nula a contratação, sem concurso público. De servidor após a Constituição. Não se rescinde julgado que acolhe pedido de correção monetária decorrente da implantação tardia de plano de classificação de cargos de Universidade Federal, previsto na Lei 7596, à época em que era controversa tal matéria na jurisprudência. A vigência de medida provisória 1577 e de sua reedição implicou o elastecimento do prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória a favor dos entes de direito público, autarquias e fundações públicas. Se o biênio decadencial findou após a entrada em vigor da referida medida provisória e até a sua suspensão pelo STF em sede militar liminar de ação direta de inconstitucionalidade, tem-se como aplicável o prazo decadencial elastecido à rescisória. A regra ampliativa do prazo decadencial para a propositura de ação rescisória em favor de pessoa jurídica de direito público não se aplica se, ao tempo em que sobreveio a medida provisória, já se exaurira o biênio. A lei complementar interrompeu todos os prazos, inclusive os de decadência, em favor da União, no período compreendido 93. Havendo notória controvérsia jurisprudencial acerca da incidência de imposto de renda sobre a parcela paga pelo empregador, abono pecuniário, a título de desligamento incentivado, em procedente pedido de rescisão do julgado. É incabível a ação rescisória para desconstituição de sentença não transitada em julgado, porque ainda não submetida ao necessário duplo grau de jurisdição. Na forma do decreto 779, determina-se que se oficie ao presidente do TRT para que proceda à avocatória do processo principal para reexame da sentença rescindenda. Não procede pedido de rescisão de sentença de mérito que assegura ou nega a estabilidade pré-eleitoral, quando a decisão rescindenda for anterior à orientação jurisprudencial 51. Rescinde-se o julgado que reconhece a estabilidade provisória e determina rescinde-se o julgado que reconhece estabilidade provisória e determina a reintegração de empregado quando já exaurido o respectivo período de estabilidade. Em juízo rescisório, restringe-se a condenação quanto aos salários e consectários até o termo final da estabilidade. Não procede pedido de rescisão
fundado no CPC quando se aponta contrariedade à norma de convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho, portaria do Poder Executivo, regulamento de empresa e súmula de orientação jurisprudencial do Tribunal. A extensão da gratificação instituída pela SUFRAMA aos servidores seletistas exercentes de atividade de nível superior não ofende as disposições contidas no 37 e 39 da Constituição. Não se acolhe por violação 920 do Código Civil pedido de rescisão de julgado que, em processo de conhecimento imposto, condenação ao pagamento de multa, quando a decisão rescindente for anterior à orientação jurisprudencial. 54, da subseção 1, especializada em dissídios individuais do TST. Em execução, rejeita-se limitação da condenação ao pagamento de multa por inexistência de violação literal. O acolhimento de pedido em ação rescisória do plano econômico fundado no 485 do CPC pressupõe necessariamente expressa invocação na petição inicial, de afronta ao artigo 5º da Constituição. A indicação da ofensa literal a preceito de lei ordinária atrai a incidência da súmula 83 do TST. Se a decisão rescindenda é posterior à súmula 315, é inaplicável a súmula 83. Não ofende a coisa julgada a limitação à data base da categoria, da fase executória, da condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de planos econômicos, quando a decisão exequenda silenciar sobre a limitação, uma vez que a limitação decorre da norma congente. Apenas quando a sentença exequenda houver expressamente afastada a limitação, a data base é que poderá ocorrer ofensa da coisa julgada. A assunção de professor adjunto ao cargo de professor titular de universidade pública, sem prévia aprovação em concurso público, viola a Constituição Federal. Havendo controvérsia jurisprudencial à época, não se rescinde decisão que aprecia a possibilidade de acumulação das antecipações bimestrais e reajustes quadrimestrais do salário previsto na Lei 82 do 22. Revelando-se a sentença citra petita, o vício processual vulnera o CPC, tornando passível-se de desconstituição, ainda que não interpostos embargos de declaração. A liquidação extrajudicial de sociedade cooperativa não suspende a execução dos créditos trabalhistas existentes contra ela, ajuizados em embargos de terceiro. Para pleitear a desconstituição de penhora é incabível mandado de segurança com a mesma finalidade. Não há direito líquido e certo à execução definitiva na pendência de recurso extraordinário ou de agravo de instrumento visando destrancá-lo. Conceder-se-á mandado de segurança para impugnar ato que determina ao INSS o reconhecimento ou a averbação de tempo de serviço. A carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito em execução, acrescidos de 30%, equivalem a dinheiro para efeito de gradação dos bens penhoráveis, estabelecidos no artigo 835 do CPC. Comporta a interpretação de mandado de segurança, o deferimento de reintegração do emprego. Comporta a impetração de mandado de segurança, o deferimento de reintegração no emprego em ação cautelar. Não fere direito líquido e certo a concessão de tutela antecipada para reintegração de empregado protegido por estabilidade provisória decorrente de lei ou norma coletiva. Ressalvadas as hipóteses do 494 da CLT, não fere direito líquido e certo a determinação liminar de reintegração do empregado de dirigente de empregado. Ressalvada a hipótese da CLT, não fere direito líquido e certo a determinação liminar de reintegração
no emprego de dirigente sindical, em face da previsão do inciso 10 do 659. Sob a égide do CPC, é incabível um mandato de segurança contra a sentença homologatória de adjudicação, uma vez que existe meio próprio para impugnar ato judicial, consistente nos embargos à adjudicação. Na vigência do CPC de 2015, também não cabe mandato de segurança, pois o ato judicial pode ser impugnado por simples petição. Não fere direito líquido e certo a concessão de liminar obstativa de transferência do empregado em face de previsão da CLT. Nos tribunais, compete ao relator decidir sobre o pedido de antecipação de tutela, submetendo sua decisão ao colegiado respectivo, independentemente de pauta na sessão imediatamente subsequente. Recurso ordinário interposto contra despacho monocrático, indeferido na petição inicial, de ação rescisória ou de mandado de segurança, pode, pelo princípio da fungibilidade recursal, ser recebido como agravo regimental. Hipótese de não conhecimento do recurso pelo TST e devolução dos autos ao TRT, para que aprecie o apelo como um agravo regimental. Sob a égide do CPC de 73, o manifesto equívoco da parte em ajuizar a ação rescisória no TST para desconstituir julgado proferido pelo TRT ou vice-versa implica a extinção do processo sem julgamento do mérito por inépcia da petição inicial. Inépcia da inicial. A estipulação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo não afronta o artigo 7 da Constituição, só incorrendo em vulneração do referido preceito constitucional à fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo. É indispensável a instrução da ação cautelar proposta sobre a vigência do CPC de 73, com as provas documentais necessárias à aferição da plausibilidade de êxito na rescisão do julgado. Assim sendo, deve vir junto com a inicial da cautelar as cópias de petição inicial, da ação rescisória principal, da decisão rescindente, da certidão do trânsito em julgado da decisão rescindente e a informação do andamento da atualizada da execução. É admissível o ajuizamento de uma única ação rescisória, contendo mais de um pedido, em ordem sucessiva de rescisão de sentença e de acórdão, sendo inviável a tutela jurisdicional de um deles. O julgador está obrigado a apreciar os demais, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. O não conhecimento do recurso por deserção não antecipa o dias quo do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, atraindo na contagem do prazo a aplicação da súmula 100 do TST. São peças essenciais para o julgamento da ação rescisória a decisão rescindenda e ou a certidão do seu trânsito em julgado, devidamente autenticada, à exceção de cópias reprográficas apresentadas por pessoas jurídicas de direito público. O teor do artigo 24 da Lei 10.522, ou declaradas autênticas pelo advogado na forma dos 830 da CLT, com a redação dada pela Lei 11.925, em fase recursal, verificada a ausência de qualquer delas, cumpre ao relator do recurso ordinário conceder o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja complementada a documentação exigível, nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC de 2015. Incabível a impetração de mandado de segurança é contrato judicial que, de ofício, arbitrou novo valor à causa, acarretando a majoração das custas processuais, uma vez que cabia à parte, após recolher as custas, calculadas com base no valor dado à causa da inicial, interpor recurso ordinário e, posteriormente, agravo de instrumento, nos casos de o recurso ser considerado deserto. A investidura no encargo de depositário depende da aceitação do nomeado, que deve assinar o termo de compromisso no auto de penhora, sem que é inadmissível a restrição do seu direito à liberdade. Não sendo a parte beneficiária de assistência judiciária gratuita, inexiste direito líquido e certo à autenticação pelas secretários dos tribunais,
das peças extraídas do processo principal para a formação de agravo de instrumento. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passiva de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido. Nos termos do CPC, é admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento da empresa, limitado ao percentual que não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades, desde que haja outros bens penhoráveis ou, havendo outros bens, eles sejam de difícil alienação ou insuficientes para satisfazer o crédito executado. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento da empresa. Ops. A decisão ou acordo judicial subjacente à reclamação trabalhista, cuja tramitação deixa nítida a simulação do litígio para fraudar a lei e prejudicar terceiros, enseja a ação rescisória com lastro em colusão. No juízo rescisório, o processo simulado deve ser extinto. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não servem de fundamento para a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado, quando se apresentam sobre a forma de pedido genérico, o desfundamentado, acompanhando dispositivos legais que tratam especificadamente de matéria debatida, estes sim passíveis de fundamentarem a análise do pleito rescisório. Em legal, a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo de trabalho. Sendo cabível o mandado de segurança visando a realização de perícia, independentemente do depósito. Esgotadas as vias recursais existentes, não cabe mandado de segurança. Não cabe recurso ordinário para o TST. Não cabe recurso ordinário para o TST de decisão proferida pelo TRT em agravo regimental interposto contra despacho que concede ou não a liminar em ação cautelar ou em mandado de segurança, uma vez que o processo ainda pende de decisão definitiva no Tribunal ACO. Para viabilizar a desconstituição do julgado pela causa de rescindibilidade do CPC, é necessário que a decisão rescindenda tenha enfrentado as questões ventiladas na ação rescisória, sob pena de inviabilizar o cotejo com título executivo judicial, tido por desrespeitado, de modo a se poder concluir pela ofensa à coisa julgada. É cabível a rescisória para corrigir contradição entre a parte dispositiva do acordo residendo e a sua fundamentação, por erro de fato, na retratação do que foi decidido. Embora não haja atividade cognitiva, a decisão que declara extinta a execução extingue a relação processual e obrigacional, sendo passivo de corte rescisória. Para que a violação de lei dê causa à rescisão de decisão de mérito alicerçada em duplo fundamento, é necessário que o autor da ação rescisória invoque cláusulas de rescindibilidade que, em tese, possam afirmar a motivação dúplice da decisão rescindenda. O recolhimento da ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada supõe dissonância patente entre as decisões exequendas e a rescindenda, o que não se verifica quando se faz a necessária interpretação do título executivo judicial para se concluir pela lesão à coisa julgada. Na hipótese em que a ação rescisória tem como causa de rescindibilidade, a arguição de incompetência absoluta independe de pré-questionamento. Na contagem do prazo decadencial para ajuizamento do mandado de segurança, o efetivo ator-coator é o primeiro em que se afirmou a tese hostilizada e não aquele que a ratificou. O certame público posteriormente anulado equivale à contratação realizada sem observância da exigência da Constituição.
Assim sendo, aplicam-se a hipótese dos efeitos previstos na súmula 363. Em se tratando de ação anulatória, a competência originária se dá no mesmo juízo em que praticado o ato supostamente eivado de vício. A competência para a ação civil pública fixa-se pela extensão do dano. Em caso de dano de abrangência regional que atinja as cidades sujeitas à jurisdição de mais de uma vara do trabalho, a competência será de qualquer das varas das localidades atingidas, ainda que vinculadas ao Tribunal Regional do Trabalho distinto. Em caso de dano de abrangência suprarregional ou nacional, há competência concorrente para a ação civil pública das varas do trabalho, das sedes dos tribunais regionais do trabalho. Estará prevento o juiz aqui a primeira ação houver sido distribuída. Ação rescisória. A ação cautelar não perde o objeto enquanto ainda estiver pendente o trânsito em julgado da ação rescisória principal, devendo o pedido cautelar ser julgado procedente, mantendo-se os efeitos da liminar eventualmente deferida, no caso de procedência do pedido rescisório ou, por outro lado, improcedente, se o pedido da ação rescisória principal tiver sido julgado improcedente. Acordo celebrado ou homologado judicialmente em que o empregado dá plena a ampla quitação, sem qualquer ressalva, alcança não só o objetivo da inicial, como também todas as demais parcelas referentes ao extinto contrato de trabalho, violando a coisa julgada, a propositura de nova reclamação trabalhista. A decisão proferida em embargo de execução ou em agravo de petição que apenas declara preclusa a oportunidade de impugnação da sentença de liquidação não é rescindível, em virtude de produzir tão somente coisa julgada formal. A ação rescisória calcada em violação do artigo 37 caput da Constituição, por desrespeito ao princípio da legalidade administrativa, exige que ao menos o princípio constitucional tenha sido pré-questionado na decisão. A caracterização do erro de fato como causa de rescindibilidade da decisão judicial transitada em julgado supõe a afirmação categórica e indiscutida de um fato na decisão rescindenda, que não corresponde à realidade dos autos. O fato firmado pelo julgador, que pode ensejar a ação rescisória calcada no inciso 8º do 966 do CPC, é apenas aquela que se coloca como premissa fática indiscutida de um silogismo argumentativo. Não aquele que se apresenta ao final desse mesmo silogismo, como conclusão decorrente das premissas que especificaram as provas oferecidas, para se concluir pela existência do fato. Esta última hipótese é afastada pelo parágrafo 1º, ao exigir que não tenha havido controvérsia sobre o fato e pronunciamento judicial, esmiuçando as provas. Constitui direito líquido e certo do empregador a suspensão do empregado, ainda que detentor de estabilidade sindical, até a decisão final do inquérito em que se apure a falta grave a ele imputada, na forma do 494. Não cabe mandado de segurança para impugnar despacho que acolheu ou indeferiu liminar em outro mandado de segurança. Inexiste direito líquido e certo a ser oposto contra ato de juiz. Antecipando a tutela jurisdicional, determina a reintegração do empregado até a decisão final do processo, quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo material, como nos casos dos anistiados da Lei 8878, aposentados, integrantes de comissão de fábrica, dirigente sindical, portador de doença profissional, portador do vírus HIV ou detentor de estabilidade provisória prevista em norma coletiva. Não se caracteriza a condição de depositário infiel
A penhora, quando a penhora recair sobre coisa futura e incerta, circunstância que, por si só, inviabiliza a materialização do depósito, no momento da constituição do paciente em depositário, autorizando-se a concessão de habeas corpus diante da prisão ou ameaça de prisão que sofra. O mandado de segurança não se presta à obtenção de uma sentença genérica, aplicável aos eventos futuros cuja ocorrência é incerta. A contestação apresentada em ação rescisória obedece à regra relativa à contagem de prazo constantes no 774, sendo inaplicável o 231 do CPC. É de responsabilidade da parte para interpor recurso ordinário de mandado de segurança a comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo recursal, sob pena de deserção. Não cabe declaração de ofício de incompetência territorial no caso de uso pelo trabalhador da faculdade prevista. Nessa hipótese, resolve-se o conflito pelo reconhecimento de competência do juiz do local onde a ação foi proposta. Reputa-se juridicamente impossível o pedido Reputa-se juridicamente impossível o pedido de corte rescisório de decisão que, reconhecendo a existência de coisa julgada, nos termos do CPC, extingue o processo sem resolução de mérito, o que, ante ao seu conteúdo meramente processual, a torna insuscetível de produzir a coisa julgada material. A procuração, outorgada com poderes específicos para o ajuizamento de reclamação trabalhista, não autoriza a propositura de ação rescisória e mandado de segurança. Constatado, todavia, o defeito de representação processual na fase recursal, cumpre ao relator ou ao tribunal conceder prazo de 5 dias para a regularização. A interposição de recurso de revista de decisão definitiva do TRT em ação rescisória ou em mandado de segurança com fundamento em violação legal e divergência jurisprudencial e remissão expressa 896 configura erro grosseiro, insuscetível de autorizar o seu recebimento como recurso ordinário. Ofende o direito líquido e certo de decisão que determina bloqueio de numerários existente em conta de salário para a satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitado a determinado percentual dos valores recebidos ou valor revertido para fundo de aplicação ou poupança, visto que o CPC de 73 contém norma imperativa que não admite interpretação ampliativa, sendo exceção prevista espécie e não gênero de crédito de natureza alimentícia, não englobando crédito trabalhista. A sentença homologatória de acordo prévio ao ajuizamento da reclamação trabalhista, no qual foi conferida a quitação geral do extinto contrato, sujeita-se ao corte rescisório, tão somente se verificada a existência de fraude ou vício de consentimento. Cabível o ajuizamento de habeas corpus, originário no Tribunal Superior do Trabalho, em substituição do recurso ordinário, em habeas corpus, de decisão definitiva proferida por Tribunal Regional do Trabalho, uma vez que o órgão colegiado passa a ser a autoridade coatora no momento em que examina o mérito do habeas corpus, impetrado no âmbito da corte local. A ofensa à coisa julgada de que trata a lei o CPC refere-se apenas às relações processuais distintas. A invocação de desrespeito à coisa julgada formada no processo de conhecimento, na correspondente fase de execução, somente é possível com base em violação ao artigo 5º da Constituição. A declaração de nulidade de decisão homologatória de acordo em razão da colusão entre as partes é sanção suficiente em relação ao procedimento adotado, não havendo que ser aplicada a multa por litigância de má-fé. Fim.